Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live aqui. Essa live é extraordinária e também eu tenho que deixar bem claro isso. Por quê? Porque eu não tenho aqui o condão de fazer uma análise política. Algumas pessoas poderão fazer perguntas, mas eu não vou fazer nenhum comentário de cunho político, tá? Eu vou falar de cunho jurídico. Político eu não vou fazer e vou me reservar o direito de permanecer em silêncio a depender da pergunta de cunho político, partidário, porque eu não quero aqui transformar a live numa live política partidária, não é essa a intenção. A intenção aqui é só trazer para vocês os pontos de vista jurídicos, não questões sociais, questões que você vai discutir lá e cá. Então eu não vou entrar em dividida. Pronto. Bem assim. Não vou entrar em dividida, eu vou dar explicação bem técnica da coisa. Não vou falar questão política. Você pode fazer sua pergunta e eu posso comentar, tá? Mas se for de cunho político eu não vou falar. Bom, boa noite a todos. O que nos traz aqui sobre essa live extraordinária, basicamente foi a busca e apreensão que foi deferida, tá? Que foi deferida pelo ministro Alexandre contra as pessoas que supostamente estão praticando fake news. Para a gente discutir tudo isso, eu vou fazer primeiro um introito para vocês e trazer para vocês uma pontuação logo de cara. Galera, a fake news, ou seja, a informação falsa disseminada, ela aconteceu desde que o mundo é mundo. Sempre você teve várias mensagens falsas que foram disseminadas ao longo do mundo, ao longo da vida da gente, né, ao longo da história. Só que agora ganhou uma proporção muito maior porque você agora tem o quê? Você tem a questão da internet como um vetor de fácil proliferação dessas mensagens, de fácil indução, de fácil consumo, mestrão Luiz Dória, acompanhando também suas lives, de fácil consumo, de fácil influência. Então as questões das fakes, na verdade, elas sempre existiram desde o século XIX, eu até digo que é desde antes do século XIX, você já tem essa questão das fakes. Tá? Então as fakes não são coisas novas. O termo fake news é que vem trazendo tipo uma novidade, mas não é. Então a disseminação de informação falsa, a disseminação dessas informações antigamente era no boca a boca, era no disse-me-disse. Agora não, ó, impulsionamento de internet, WhatsApp, Telegram, qualquer meio de comunicação, Facebook. Então hoje você tem um aumento, uma potencialidade e atinge um número indeterminado de pessoas que não têm o discernimento para entender aquela mensagem. Bom, então qual foi o problema que gerou isso aqui? O fato de algumas pessoas supostamente terem disseminado informações falsas que atingiram quem? O STF, a nossa maior corte, e os seus ministros. E a partir daí, o ministro Dias Toffoli, de ofício, em março do ano passado, ele fez o quê? Ele instaurou de ofício, o Dias Toffoli, determinando um relator, sem que tenha sido distribuído o inquérito, para apurar. O inquérito vai apurar o quê? O cometimento de um crime. Então vem comigo aqui e preste atenção aos possíveis crimes envolvidos nessa fake news. Olha só, eu tenho crimes no Código Penal, eu tenho crimes no Código Eleitoral e eu tenho crimes na Lei de Segurança Nacional. São três leis. Três leis. Um ponto importante é que não foi classificado como organização criminosa, mas sim como associação criminosa, e eu vou fazer uma pontuação rápida sobre os dois. Tá? A questão aqui maior vai residir sobre a legalidade ou não do inquérito. É um ponto importante, porque, depender da situação, nós temos a questão do judicialiforme. Tá? Então vamos lá comigo aqui. Pois bem, quais são os possíveis crimes que nós temos aqui? Os possíveis crimes envolvidos. Bom, eu separei para vocês aqui, posso ter a calúnia, imputação de falso crime, eu posso ter a difamação, que atinge a honra objetiva dos ministros do Supremo, eu posso ter a injúria. Esses três crimes estão no Código Penal e ainda, da forma que está sendo feita, é de que forma qualificada.
pelo 141, inciso 3º. Então são 3 crimes que aparentemente podem estar acontecendo e estão sendo investigados, certo? Injúria, calúnia e difamação, todas de forma qualificada no Código Penal. Outro crime que nós temos aqui, e aí é que vai ser um ponto-chave, é a denunciação caluniosa. Porque havendo a instauração de inquérito e não sendo configurado de fato esses crimes, eu tenho uma denunciação caluniosa, o que é diferente da calúnia. Então aí já tem uma possibilidade de 4 crimes envolvendo a questão toda do fake news. Bom, no nosso Código Eleitoral eu tenho o 326A, que fala sobre a questão eleitoral, que atribui a alguém a prática de um ato infracional que sabe inocente com finalidade eleitoreira. Também eu tenho essa possibilidade. Tem a contravenção penal do artigo 41, que é causar tumulto. Então, eu tenho alguns tipos penais que estão no Código Penal. E ainda no inquérito, eu tenho o 288. Veja bem, esses são os crimes macros que podem acontecer, e eu vou colocar para vocês agora os crimes que eu tenho no próprio inquérito do ministro. Ponto-chave, 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para cometer crimes. São várias pessoas que estão contidas ali no título Gabinete do Ódio. Então, ali eu posso ter uma associação criminosa. Posso. De fato, eu posso ter uma associação criminosa ali. De fato, eu posso ter injúria, calúnia e difamação? Posso. Também ainda de forma qualificada. A autoria ainda não está definida. Ainda vamos se definir a autoria. Bom, o que é que tem agora no inquérito de 14 de março? O que foi que colocou lá, os nossos ministros colocaram lá, em relação à tipificação, à conduta das pessoas vinculadas ao gabinete do ódio. Primeiro passo, eles colocaram associação criminosa. Por quê? Se 2, 3 ou mais pessoas se associarem para cometer crimes, você tem essa tipificação. A não organização criminosa é porque a organização criminosa pressupõe uma pena, tá, de crimes acima de 4 anos, tá, ou de caráter transnacional, e ainda assim, ainda tem que ter uma estruturação de empresa. Organização criminosa diferencia de associação, porque na associação eu não tenho uma estratificação, chefe, subchefe e todas as funções delimitadas. A associação, as pessoas se reúnem, não há hierarquia, se reúnem a um fim comum e praticam a infração, diferentemente da 12.850 de agosto de 2013, no seu artigo 1º, que fala sobre as organizações criminosas. Nós temos aqui a Lei de Segurança Nacional. Na Lei de Segurança Nacional, nós temos alguns tipos penais interessantes. Olha só comigo aqui rapidamente. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Pena de 2 a 6 anos. Tenho fazer em público propaganda, tá? De disseminação racial, de luta de violência, de ilegalidades, de qualquer tipo de crime previsto. Eu tenho no 22. Eu tenho também, no 23, incitar a subversão da ordem política ou social. Então, dentro aqui do inquérito, na verdade, prestem atenção, como o sujeito passivo são os ministros do Supremo, a lei que vai incidir é a Lei de Segurança Nacional. Quando atingiu o presidente do Supremo, é a Lei de Segurança Nacional. Eu posso ter a incidência do Código Penal? Posso. Mas como a vítima é o presidente do Supremo, a lei especial é a Lei de Segurança Nacional. Ok? Até aí não tem problema nenhum. Nós temos os crimes que devem ser apurados por inquérito ou qualquer outro meio investigativo, mas ainda vamos chegar no problema central, que é, na verdade, sobre a possibilidade do Supremo investigar. Então a fake news é tranquilo, que são informações falsas, utilizando a internet para essas informações falsas, até aí está tranquilo. Os tipos penais estão delimitados no Código Penal e alguns vão ser da Lei de Segurança Nacional por causa do sujeito passivo, presidente do Supremo, ou atingindo ao Supremo, que é um dos poderes da República. Anota aí, Lei de Segurança Nacional, que inclusive o cidadão Adélio, eu acho, né, que deu a facada ao presidente, eles vão trabalhar justamente isso. Caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena de 1 a 4 anos. Então, repare, eu tenho calúnia, mas eu tenho a Lei de Segurança Nacional, que é o quê? Um tipo penal específico para quem? Para a... Normal, meu irmão. Para o presidente do Supremo.
Entendeu isso? Parou tudo agora. Lex specialis derogat lex generalis. Muita gente está falando do Código Penal em si, mas parou tudo. A lei que vai incidir em relação a Dias Toffoli é a Lei de Segurança Nacional, principalmente nos atos ofensivos à sua conduta. Ele é a Lei de Segurança Nacional, beleza? Venha cá comigo. Agora que você já entendeu comigo que eu tenho os crimes do Código Penal e tenho a Lei de Segurança Nacional em relação ao sujeito passivo, eu espero que você guarde isso, porque eu vou precisar dessa informação para explicar agora os pontos positivos ou negativos. Cristiano, o conteúdo da lei pode ter cunho político? Pode. Se for expressão, a expressão de uma pessoa é crime? Não. Mas você é livre para manifestar, mas tem os limites legais. Então as questões vão ser observadas a tipicidade e a intenção e a vontade, né, de praticar a infração. Ponto-chave agora, a discussão que não quer calar. Vamos adentrar agora a parte mais tênue e processualmente falando dessa situação. Os pontos centrais: a busca e a apreensão. Nosso querido Alexandre de Moraes determinou uma busca e apreensão de ofício, porque ele está conduzindo o inquérito, de ofício, com base no regimento interno do STF. Fica uma dica para quem está advogando, para quem está estudando e vai fazer concurso, dê uma lida nos regimentos internos dos tribunais. É super importante para você desenvolver os seus trabalhos na advocacia. Veja o regimento interno dos tribunais. Bom, o STF dá essa possibilidade. Então, busca e apreensão. Cuidado, você estuda como meio de prova. Eu coloco como meio de prova porque está no código, mas ele não é um meio de prova. Ele é um meio de obtenção de prova. A busca e apreensão é um meio de obtenção. Cautelaridade e obtenção. Cristiano, fiquei confuso. Vem cá, você marca na audiência de instrução de julgamento para ouvir busca e apreensão? Ou na audiência de instrução de julgamento você já tem o objeto da busca e apreensão para a deliberação? A busca e apreensão vai buscar o bem, apreender e trazer. Então é um meio de obtenção de prova. Fica atento a isso aí. Pois bem, então, ele determinou para pegar os computadores, os celulares e tudo mais. Aí vem aquele pontuação que nós fizemos na live de Moro, né? Moro selecionou o que ele queria que fosse apresentado, mas não pediram busca e apreensão no celular de Moro e também não pediram do presidente. São coisas que a gente ainda precisa entender como é que o judiciário e como as instituições funcionam nesses casos. Bom, Cristiano, onde é que eu tenho isso? A portaria é a portaria 69, tá? Que o STF baixou. E onde é que eu encontro isso? Regimento interno, artigo 43 do regimento interno, que tem a possibilidade do ministro do Supremo, os crimes contra ele e na dependência do Supremo, eles instalarem de ofício. Agora, o que acontece? Né, meu irmão? O que acontece? Aí aqui tem um problema sério. Pode o Supremo fazer isso com base na Constituição? Esse regimento interno foi recepcionado pela Constituição? Se nós vivemos num processo, num sistema acusatório, que o MP acusa 129.1, e o judiciário julga, o judiciário de ofício produzir um inquérito, será que ele não vai ficar eivado no intuito de punir? Ele vai começar um processo de ofício, um processo judicialiforme. Nós vamos discutir isso já já sobre a questão do juiz natural também, né? Então é um ponto importantíssimo sobre isso, tá certo? Venha cá comigo, olha só. Primeiro passo dessa discussão é a imparcialidade do juiz. Qual é a imparcialidade que vão ter os ministros do Supremo que estão conduzindo uma investigação contra eles? É um primado da investidura, do princípio constitucional. Eles precisam ter a imparcialidade necessária. Se eles já estão caminhando, imagine essa situação. Então, nós temos aí essa colocação importantíssima em relação à imparcialidade do magistrado que está julgando. Tranquilos? Então é super importante a questão da imparcialidade que está sendo colocada em xeque e está sendo muito bem colocada essa imparcialidade aqui, tá? Olha, esse artigo ele não foi recepcionado com certeza pela... É bem quase isso. Não foi recepcionado pela Constituição. Com certeza foi. Porque não pode haver isso. Bom, outro ponto. Fere a questão do juízo natural. O juízo natural, nós sabemos que é a prévia. Cristiano, como assim? Rapaz, houve a instauração do inquérito e não houve a distribuição. O próprio presidente escolheu um ministro para conduzir. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer porque o que? Fere o juízo natural. Fere a questão da distribuição. Aí pergunta-se, por
que ele escolheu Alexandre de Moraes Rosa para conduzir esse procedimento? Interrogação. É a questão da imparcialidade. A gente não tem aqui a questão da imparcialidade muito clara. Então temos um outro problema a ser discutido, que isso vai ser para frente. Agora, quem vai julgar? O próprio Supremo, a legalidade da questão do tribunal. Competência para a condução do inquérito envolvido nos crimes contra os ministros. Crimes cometidos contra o ministro do Supremo atrai a competência para o julgamento. Parou tudo e vem comigo aqui. Pessoal, se lembra quando eu falei a questão do sujeito passivo em relação à lei dos crimes da segurança, tá? Da Lei de Segurança Nacional? O que acontece? Preste atenção comigo agora, vem comigo. Se os crimes foram contra um ministro do Supremo ou foram por prerrogativa de função, não pode ser exercido, ou seja, não atrai a competência do Supremo. A competência do Supremo, artigo 102 da Constituição, é quando um ministro pratica um ato. Aí a competência funcional, sim. Os ministros do Supremo são julgados pelos ministros do Supremo. Mas quando eles são vítimas, quando o ministro do Supremo é vítima de um crime, o juízo natural seria o juiz federal de primeiro grau. Podem acreditar. Presta atenção comigo. Eu, Cristiano, ministro do Supremo, mato uma pessoa. Eu sou julgado por quem? Pelo STF. Se alguém matar o ministro... Repare que eu já me tirei do bolo. Não botei ninguém me matando. É sério. Se alguém mata o ministro, ele é julgado no juízo de primeira instância. Ele não é julgado pelo STF. Então, o primeiro ponto mais interessante, eu vou repetir novamente, é isso. A competência do Supremo é quando um crime é cometido por um membro do Supremo. Competência funcional. Mas quando o ministro do Supremo ele é vítima de uma infração, é juízo de primeiro grau. A Constituição é clara quando pratica o crime. Então, esse é justamente, professora aqui, Carolina, que é professora de Constitucional, minha amiga do doutorado também. Então, ele é bem claro nesse sentido, gente. Eu não entendi qual foi a mudança que me mudou e não me informaram. Houve uma mutação informal da Constituição com uma decisão do Supremo de instaurar de ofício um inquérito. Mutação informal da Constituição que eu não fiquei sabendo. Estou sabendo agora através da decisão. Então grave aí. Ministro do Supremo pratica um crime, Supremo julga. Ministro do Supremo sofre um crime, juiz de primeiro grau. De preferência seria na capital federal, que é onde é a sede do Supremo, e provavelmente eles moram lá. E a gente trabalharia com o lugar da infração. Eu não sei, seria uma regra de competência que a gente tinha que analisar se fosse diretamente no Supremo, contra o Supremo. Mas a ação, aí vai ser julgada uma ação inconstitucional do STF, que ele mesmo vai julgar, que eles já estão dizendo que eles são competentes, a gente vai chegar lá. Inclusive, Aras deu um parecer inicialmente favorável à manutenção. Então, fica uma coisa bem interessante em relação a isso, tá? Olha só que interessante. Nós tivemos a mudança, já vamos chegar a esses pontos. Nós tivemos uma mudança real e clara na questão do... Sim, mas a questão do regimento interno ela não foi recepcionada pela Constituição. A questão é que a interpretação é conforme a Constituição. Conforme a Constituição. Se a lei antes de 88 tem que ser interpretada à luz de 88, imagine o regimento interno do STF. Certo? Então, o próprio... Sabe quem eu estou surpreso e eu quero ver o voto? De Barroso. Barroso ele escreve sensacionalmente sobre o neoconstitucionalismo. Ele é fantástico. Toda norma não é interpretada a partir dela para a Constituição. É da Constituição a partir dela. Então, a Constituição, primeiro, depois você interpreta qualquer norma infraconstitucional. Não você interpretar uma norma inconstitucional e querer subir para a Constituição. É o contrário. O que a Constituição diz? Isso. Essa norma infraconstitucional tá beleza? Tá. Então ela continua. Senão, ela é ilegal perante a Constituição. Imagine o regimento interno do STF. Beleza? Então nós temos aqui, ó. Aqui é uma questão técnica que eu vou ter que pontuar para vocês. O Procurador-Geral da República pediu o arquivamento. Ele disse que não era para continuar, principalmente a Doge. A Doge. E aí o que acontece? Ela chegou para ir pedir o arquivamento. O Supremo disse que não ia arquivar, não. Peraí. Mas vocês aí vão ter que entender o seguinte, ó. A PGR não tem ninguém acima dela, tá? Não tem ninguém acima dela. Não tem ninguém acima dela. Da PGR. Se ela promove o arquivamento, e esse arquivamento não faz coisa julgada material e não faz coisa julgada material, a tipicidade de prescrição, ela arquiva de ofício.
Então, o arquivamento por parte do MP, anote aí, principalmente você que acompanha e é da área do direito, sempre existiu. Não é agora com o artigo 28A do CPP, não. Nos tribunais superiores, principalmente em relação ao PGR, quando o PGR arquivava o inquérito, ele arquivava sem a anuência do judiciário. Então, quando o PGR DOGE pediu o arquivamento, tinha que ter arquivado, entendeu? Tinha que ter arquivado. E não foi arquivada. Então nós temos um ponto legal agora aí muito forte, que vai ser como é que o Supremo diz que não vai arquivar um inquérito, que na verdade quando o PGR pede já tem que arquivar. Nós vamos estar dentro de um problema sério. Gente, vai ser uma confusão que não tem mais tamanho. Vai ser todo mundo batendo no Supremo para o Supremo tomar uma medida que ele diz que não vai tomar, ele não vai voltar atrás. Vamos ver o que é que vai dar. Ele vai ter que entregar esse inquérito ao PGR, para o PGR denunciar. E se o PGR não denunciar, ele vai entregar de ofício? Olha só. O artigo 26 do CPP, né, a gente não foi recepcionado. Então o magistrado, a gente não pode começar processo de ofício. Qual foi as perguntas mais clássicas que vocês me fizeram aqui? Alguém fez algumas perguntas. Faz aí as perguntas. E se a denúncia não for apresentada pelo PGR? Justamente isso. Se a denúncia não for apresentada pelo PGR, o que acontece? Será que o Supremo vai começar de ofício? Chama-se isso processo judicialiforme? A ideia é que não pode. O artigo 129, inciso 1º, é claro que não pode. É claro que não pode. Então, você tem que entender, minha amiga Dulce, como vai? Você tem que entender justamente isso, que não pode. Alguém tem alguma outra pergunta? Para eu continuar aqui. Me perguntaram sobre a questão do colegiado de procuradores. Veja bem, a lei orgânica do Ministério Público, do Federal, o que é que acontece? No Ministério Público Federal, você não tem essa possibilidade na lei complementar. Agora, no nosso querido aqui, MP estadual, sim, você tem essa possibilidade. Tá, da questão do colégio de procuradores. Se for instalar o colégio de procuradores, aí sim terá que ser por lei complementar. Por lei complementar, porque o Ministério Público Federal, a lei estabelecida, é uma lei complementar. Beleza? Fake news. O Supremo, numa decisão monocrática, o que será de nós se o STF... o STF é a última e única instância em algumas situações. Mas eles não sabemos ainda como é que eles vão proceder em relação a isso. A gente não sabe ainda como é que vai proceder. Talvez o Congresso Nacional tenha que refazer. Peraí, Darlanzinho, o fato de haver um potencial grupo de patrocinadores existentes de mecanismos digitais de outros países para não serem pegos pela PF. Mas aí é que tá. Você vai ter... Presidente, pode ou não valer o precedente de Collor? Não tem como valer, não. O fato de haver um potencial... Não. Patrocinador de existência de mecanismos digitais. Mas o crime tem que ser praticado com caráter transnacional. O fato do servidor estar fora é só o servidor. Não é alguém de fora o intuito de atingir outras nações para que você tenha essa possibilidade de atingir outro estado. Ou seja, transnacional é mais de um país. Nesse caso, nós estamos atingindo o Brasil. Aí o caráter transnacional dele não se aplica. A decisão do STF pode ser recorrer em tribunal internacional? De poder, pode, mas só que não tem sanção. É só uma sanção moral, não é uma sanção, vai ser uma sanção política moral, como Maria da Penha. Não é uma sanção impositiva. Apontar essas irregularidades, essas provas de antecedência seriam na questão da teoria. Sim, teoricamente, se você declarar totalmente nulo o procedimento, as provas todas eles são carregadas de vícios. Teria que ser provado para ver a mudança. Não, a mudança de tipificação, Jackson, me explica melhor aí para eu ver como é que eu posso te ajudar. Se declarar inconstitucionalidade, acabou o ato. Está morto o procedimento. O procedimento é todo evado de vício. O vício começou no início e vai se estender a todo o procedimento que foi feito nesse procedimento. Então, tudo que for, a partir dessa decisão, for totalmente legal, não há nenhuma legitimidade para tal. Tá? A questão é essa. Calma, a questão é essa. Venham cá comigo, preste atenção. Olha só. Eu posso, mas o MP deu um parecer favorável. O problema inicial é que o MP deu um parecer favorável. Eu tenho um parecer favorável de Aras. DOGE que pediu e o MP deu um parecer favorável. O inquérito só poderia ser aberto de ofício por um delegado de Polícia Federal. Teoricamente, sim, de ofício por um delegado federal, mas nós temos crimes ali que são mediante representação.
só nos crimes de ação penal pública incondicionada. Eu também vi, na verdade, a tipificação do projeto de lei vai ser a tipificação das condutas que o direito sempre vem depois dos fatos, nunca antes. Então vai ser a regulamentação, sim, de uma questão que já está evidente. A continuidade delitiva, a continuidade é sim o artigo 71 do Código Penal, se for mesmo tipo penal, mesmo modo operandi, as mesmas circunstâncias e não destar 30 dias de uma conduta contra a outra, você tem uma continuidade delitiva, artigo 71. Essa questão da Câmara de Revisão é o artigo 64, tá? Mas é uma normatização interna, não foi a questão pela lei complementar que instituiu o colégio que é a Câmara de Registro de Controle, artigo 64 da normatização interna do MPF. É isso que você está me perguntando aqui. Perfeitamente invadindo a competência perfeita do constitucional ainda do Ministério Público. Tranquilamente ele invadiu. Eita, que foi aqui. Não houve ainda prevaricação, porque de fato não sabe se houve crime ou se é apenas uma, como a gente chama, uma opinião. Entendeu? Ainda a questão do crime não está configurado, não. Porque você criticar as instituições é possível. Mas a questão de transformar isso em uma situação. Isso, a denúncia tem que ser pelo PGR. Mas ele deu um parecer favorável dizendo que o Supremo tinha que investigar. E aí, voltando àquela situação que nós vamos discutir aqui. Olha, a prerrogativa de função é quando ele pratica a infração criminal. Não é quando ele sofre a infração criminal. Cristiano é ministro do Supremo. Cristiano praticou um crime. Cristiano é julgado pelo Supremo. Cristiano é vítima de um crime. Juiz de primeiro grau. Não tem nem conversa com isso. Tá? Não tem nem conversa. Então, o que é que nós temos aqui dentro do nosso contexto geral? Fatos que são publicados pela internet, fake news, que são fatos que sempre existiram, a fake news. Né? Todo mundo aqui já pode ter sido vítima de uma fake news, eu com certeza. E aí o que acontece? A partir daí, vai se verificar se houve imputação. Os crimes que eu comentei com vocês são crimes passíveis de tipificação. Passíveis de tipificação. Passíveis. O Supremo, pelo regimento interno dele, antes de 88, diz que ele pode abrir um inquérito para investigar. Repare que não falou inquérito policial, falou inquérito. Ele está investigando. Só que a Constituição diz que essa atribuição é delegado e MP. Ponto importante. O Supremo não pode começar de ofício um processo porque a jurisdição é inerte. Procedimento judicialiforme existia antes de 88, está até no artigo 26, para os curiosos, artigo 26 do Código Penal. Não, ele ser chamado pode, porque o crime não prescreveu. O que eu vou analisar é que ele ficou em silêncio. Aí é o que eu fiquei na dúvida. Ele foi chamado para ser ouvido e ficar em silêncio? Eu não entendi, porque testemunha não tem direito ao silêncio, né? Eu vou dar uma observada nisso. Então, eu quero saber isso. Então, aqui, ó, vem comigo aqui. Então, eu tenho esses fatos que podem ser enquadrados. O que é que vocês vão ter que pesquisar? Tá? Uso de robôs que disparam os fake news também. Ainda não, você não tem isso como tipificação. Você tem isso como uma forma de circunstancial, ou seja, aumento de pena pela forma de divulgação. Mas tipificação penal não vai ter ainda na lei específica de fake news. Então, você tem aqui ponto-chave. Os fatos narrados podem configurar alguns crimes. Injúria, calúnia, difamação de forma qualificada. Beleza. Ponto. O que é que eu tenho ainda? Só que, como o ministro do Supremo é o sujeito passivo, como o sujeito é o sujeito passivo, eu tenho uma lei específica, a Lei de Segurança Nacional, que diz que quando atenta contra a honra do ministro do Supremo, o Dias Toffoli, eu tenho um tipo penal específico, inclusive que a pena é de 1 a 4 anos. Como investigado. Então tá lindo. Então, apesar disso aí, sim, ele deu parecer favorável, a gente tem que entender por que ele deu também, né? Porque a prerrogativa dele, no caso, era pedir para arquivar. Ele não pediu, ele não parecia dizendo que tinha que continuar. Agora ele tá pedindo arquivamento por causa da busca e apreensão. A gente tá meio confuso, tá tudo meio confuso, algumas coisas que eu poderia falar, podia desencambar para a questão política, mas eu não vou falar, né? Mas tem algumas coisas que estão meio confusas aí em Aras, está meio confuso aí em STF, está tudo meio confuso. Então, por isso vamos falar juridicamente. Então eu tenho a Lei de Segurança Nacional, que tem os tipos penais específicos por causa do ministro do Supremo e porque essas fake news podem abalar a estrutura do Estado. Eu tenho os crimes do Código Penal. Beleza. Isso desencadeou deixa eu fazer assim, porque eu gosto de falar com as mãos. Isso desencadeou o quê? O inquérito. O inquérito foi começado de ofício pelo Supremo, com base no regimento interno. Não pode.
e judicialiforme. Não vá, não. A partir disso aí, o que é que eu tenho, meu prefeito? Eu tenho o quê? Algumas violações constitucionais. Juízo natural, imparcialidade. Então, eu tenho isso dentro daqui. Eu tenho essas estruturas que estão falhas. Eu tenho ainda a questão do MPCU Dominus Lit. Eu tenho o sistema acusatório. Eu tenho a não distribuição, eu tenho a não distribuição do processo, do procedimento, a indicação direta. Eu tenho uma violação ao juízo natural. Eu tenho a possibilidade de instauração de um procedimento judicialiforme que atinge diretamente a inércia da jurisdição, que é um dos principais pontos da jurisdição, é a sua inércia. É a inércia da jurisdição. Então ele vai começar como isso? Como é que ele... Quer dizer, o delegado de polícia federal virou boy do Supremo? Dada a situação aparente de ilegalidade, o que aconteceria se a PF desobedecesse um mandato? Aí eles iam processar como crime de desobediência, por incrível que pareça. Eles iam descumprir. Se ele descumprir, ele responde por crime de obediência. Alguém ia acabar cumprindo. E isso ia gerar um pandemônio na República. O fato dos advogados não terem acesso aos autos também é uma violação grave desse inquérito, mas ainda não é a violação, porque ainda você não tinha os réus identificados. Então não havia ainda necessidade de investigação defensiva, porque a gente não sabia quem estava sendo investigado de plano. Tá? A gente só veio saber agora. A partir de agora, os advogados terão acesso. Uma política toma... Isso. O jurídico está sendo tomado pela política. Então a gente agora tem o acesso dos advogados aos autos e vamos ver como é que vão se promover, certo? Então, o que acontece? Bora, grande Sandrão do patronato. Caso o Supremo declare a constitucionalidade desse inquérito, a quem recorrer? A Deus. Só. Não tem. Não tem a quem recorrer, porque o Supremo é a única e a última instância em alguns casos. Então, assim, eu espero que na discussão do pleno, eu sei que a maioria das pessoas não gostam dele, mas eu reputo a Gilmar Mendes um conhecimento jurídico muito grande, eu respeito o currículo de Gilmar Mendes, podem falar o que for dele, mas o currículo dele é fantástico, meus alunos sabem disso, eu falo isso em sala de aula, que eu respeito o currículo de Gilmar Mendes, tá? É um cara que conhece muito de direito, ele pode ter tido posições outras, mas ele tem um currículo excepcional, ele conhece direito constitucional, ele participa de bancas na Alemanha, então é um cara que conhece a matéria. Tem o Barroso, tem o Marco Aurélio Melo, tá? Tem o Marco Aurélio Melo também, eu gosto muito das ponderações de Marco Aurélio Melo. Tem o Decano, que é o mais sensato de todos. Então eu acho que no plenário a gente vai ter aí uns 4 votos que talvez não atentem para essa situação, tá? É como eu disse, é só uma opinião jurídica do que eu acho que Gilmar Mendes é muito bom. Nesse caso, era a PF independente, né? Porque aí, se o delegado da Polícia Federal não cumprir a ordem, Bolsonaro disse que não admitiria mais isso. Nesse caso, quais as possibilidades da Polícia Federal, né? Se negar a cumprir esses mandatos? Se ela se negar, você pode ter 2 crimes. Ou prevaricação ou corrupção passiva privilegiada. Ou ela vai parar de fazer porque ela quer, ou ela vai fazer a pedido de alguém. Esse inquérito pode ser aberto novamente com fundamentação agora de forma legítima? Pode! Só era o PGR dizer, olha, eu concordo, e ele pegava e metia um outro inquérito por cima, embolava tudo. Só é o PGR fazer, porque você tem as nulidades relativas e as nulidades absolutas. O problema todo é que já estão tendo sido produzidos elementos informativos ou provas cautelares antecipadas e não repetíveis, nesse caso provas cautelares, que vão estar eivadas. Então antes de haver a busca e apreensão, era necessário que o PGR deveria ter dito, não, vem cá, deixa eu oferecer, não validava e ir embora. O vício era um vício sanável. Mas agora o vício não é mais sanável. O presidente, não, ele falou se o presidente se negar. O presidente da República se negar a quê? A cumprir? Ele vai ter que cumprir a ordem judicial. Ordem judicial não se discute, se cumpre. Ele pode responder pelo crime de desobediência. Ele vai ter, como é ligado ao ato do mandato, manda para o PGR e denuncia ele. Não tem discussão. Ordem judicial a gente cumpre. Tanto que estão cumprindo, né? Então, dentro desse contexto geral, para a gente chegar a alguns pontos finais, vocês vão ter que analisar isso à luz do que vocês acreditam politicamente e principalmente do que vocês acreditam juridicamente. A minha análise sempre vai ser jurídica, o que fica mais feio para Alexandre de Moraes ter
sido conivente. Ele poderia ter sanado o vício? Poderia. Então, eu sou sempre a questão jurídica. Dentro da questão jurídica eu tenho crime, Código Penal, crime, Lei de Segurança Nacional. Dentro do plano técnico-processual eu tenho irregularidades a níveis constitucionais, muitos, como questão do juízo, nacional, juízo natural, imparcialidade, ferir a autonomia, ferir os poderes. Eu tenho isso. Dentro de alguns outros campos você poderia ter tido a convalidação, mas se não falar, mas se não há falar em prisão, não. Prisão do presidente, o presidente só é preso depois que há todo o processo. O presidente tem uma imunidade formal material e, além disso, no artigo 84, eu tenho dizendo que ele não pode ser preso a não ser por sentença penal condenatória. O presidente da República, ele não é preso preventivamente, temporariamente, não é preso de forma nenhuma, só depois do processo terminado. Não haverá eficácia a determinar qualquer medida cautelar contra o presidente. Não há, porque o descumprimento dele vai ter que gerar o quê? O PGR. Sempre assim. O descumprimento do presidente da República vai gerar sempre uma questão do PGR. Ele, tecnicamente, ele pode descumprir. Aí vai gerar um crime. Esse crime, se for desobediência, é um crime de menor potencial ofensivo. Tem um acordo de não persecução criminal agora, né? Até o presidente vai se valer do artigo 28. Então, eu creio que tudo isso vai ter que ser trabalhado de uma forma bem peculiar. Os ânimos estão acirrados. Detalhe. Não falei, mas para finalizar, para a gente chegar aqui a uma conclusão importante. Cuidado com o estado de exceção. Presta atenção. No nazismo, eu tinha um estado de direito. No nazismo, eu tinha um estado de direito. O estado de exceção é quando eu crio uma própria cisão no direito para desrespeitar um direito e fundamentar a sua legalidade dentro do direito. Conversa de doido, mas é isso. Eu tenho o direito, uma linha, eu crio uma cisão nessa linha, com base no próprio direito, para legalizar o que eu fiz de errado. Então, o estado de exceção está batendo a nossa porta. Fiquemos atentos sobre isso. Discussões jurídicas sempre serão importantes e sempre terão que ser fundamentadas. Talvez não se percam nas discussões, por isso que eu faço jurídico, porque às vezes você se perde nas discussões políticas e acaba de entender que você vai discutir política a cada 4 anos. Mas o seu sistema jurídico é até você morrer. Tudo que for feito de respeitado agora pode atingir você para o resto da sua vida, porque são precedentes. E a política a cada 4 anos ou a 8 anos vai mudar, independentemente do que você queira ou não. Então, tomem cuidado com essas posições políticas. A cada 4, 8 anos, ela muda. E juridicamente isso vai ficar para o resto da sua vida, que são os precedentes em relação a isso. Eu vou fazer um webinário, tá? Sobre a... Eu estou com um caso. Pense num absurdo, na Bahia não tem precedente. Eu fiz uma mentoria para um aluno meu, num caso que a pessoa foi presa preventivamente por um crime culposo. E eu vou mostrar a vocês o que eu fiz para ajudar ele no domingo, um webinário com o processo, vou mostrar as partes do processo. O cara foi preso por um crime culposo. No cenário atual, devemos temer a integridade de... Sim, a democracia pode sofrer muito. Né? Pode sofrer muito abalo. Já vem sofrendo. Desde o momento que você não pode expressar totalmente a sua opinião, porque você pode ser morto, pode ser achincalhado, pode. Viu? Foi uma prisão preventiva em crime culposo. Eu vou fazer esse webinário, o link é no Zoom, vai estar lá no nosso canal do Telegram, a Bela e a Fera. Eu e a professora Isabela Leal temos um projeto, né, Trilha da Advocacia Criminal, e a gente vai estar lá. De uma garrafa de vinho, né? Quais os meios poderiam ter sido ou podem ser adotados para barrar esse inquérito? É você recorrer ao judiciário. Só que foi o próprio judiciário que fez isso. Saudações, meu prefeito. Estou lhe devendo. Sexta-feira que vem estou com você ao vivo, lá no seu programa, na rádio aí, Serrinha e região. Viu, meu prefeito? Me perdoe. Eu estou devendo a você essa daí e a gente tá junto. Tá? Então, galera, fica aí a dica para vocês. Estarei domingo fazendo um webinário, discutindo, batendo um papo com vocês via Zoom. O link vai estar no canal do Telegram sobre prisão preventiva e discutindo uma decisão de prisão preventiva em crime culposo. Tá? Estarei com vocês lá fazendo esse webináriozinho. Um webinário. O primeiro foi muito bacana, que eu ensinei como defender um criminoso com um processo que eu advoguei. Isso, as instituições estão fragilizadas e isso é muito perigoso. Muito, muito, muito. Tá?
brigadão, né? Sextou comigo agora aí. Teremos um outro webinar, fazer o webinário no domingo às 15 horas e farei, eu estou devendo lives, eu estou devendo uma live de uma decisão do STJ importante para todo mundo, de uma questão de combinação de leis, lex tertia, não pode, né? Mas aí o STF combinou duas leis, eu vou mostrar a vocês. Estou devendo uma live de Witzel, do governador do Rio de Janeiro, porque eu advogo na lei de licitações, e eu vou falar com vocês o que está acontecendo com a questão do pedido, né, da lei do presidente que flexibilizou a inexigibilidade da licitação. Eu vou mostrar para vocês também isso. E estou devendo uma também em relação ao ECA, que eu sou professor de Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação a um fato que aconteceu aí de uma mãe que explora a imagem da criança. Eu vou fazer uma live também. Estou devendo a vocês 3 lives, mas essa eu tinha que fazer de forma excepcional, porque o tema é muito interessante. Havendo uma nova situação, eu faço uma live, uma story rápido sobre isso. Agradeço a vocês mais uma vez pela paciência e não esquece, os crimes, Código Penal, Lei de Segurança Nacional, porque nós temos um sujeito passivo que é o ministro Supremo ou ataque à República. Eu tenho também, na seara processual, eu tenho vários pontos em relação à decisão do STF em relação à Constituição. E que ponto Constituição? STF, Ministério Público 129.1, eu tenho também em relação à questão da imparcialidade, eu tenho também em relação ao juízo natural, eu tenho também em relação à inércia da jurisdição. Então eu tenho vários pontos que nós discutimos aqui e que fica para vocês aí até uma próxima oportunidade. Aí eu vou agradecer em bloco. Valeu, Lucas, valeu, Priscila, valeu, Bombom, valeu, Milena, valeu, Tati, valeu todo mundo, Darlan, Fábio, a todo Favela, a todo mundo que participou, né? Minha esposa que participou também, a todo mundo aqui. Agradeço a vocês. Um beijo grande. Vou salvar a live aqui para quem não viu. Fica para a próxima. Domingo, espero vocês lá no webinário sobre prisão preventiva. Eu tô pensando em botar o tema. Pense no absurdo. Na Bahia tem precedente. Eu vou apagar o nome e a comarca porque eu não sou maluco. Um beijo grande para vocês. Sextou com a gente e aquele abraço.